Antes do Estatuto da Criança e do Adolescente, já havia uma certa alteração na denominação, né, das crianças e jovens, né, que andavam pelas ruas abandonados ou que já estavam ingressando na delinquência, né, que eram os menores. Então, era chamada justiça de menor, né? Mas eu acho que, com relação a essa questão do nome, não me parece que tenha sido fundamental a mudança para crianças, adolescentes ou jovens, né? Porque eu me lembro que pelos idos de 1950, 1960, se trabalhou muito no sentido, né, de tornar a vida, entre aspas, dos menores, né, mais consentânea com a realidade social, né? Foi quando, com o golpe de 64, né, se criaram a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor e as FEBEMs nos estados, né, que no início buscavam realmente a reeducação, né, das crianças e dos adolescentes através de um trabalho que vinha sendo levado a efeito por um médico aqui de São Paulo, que era o Dr. Mário Altenfelder Silva, né, no sentido realmente da reeducação da criança e do adolescente. Eu tive a oportunidade de visitar, né, a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor no Rio de Janeiro, naquela ocasião, e depois aqui em São Paulo, e havia toda uma vontade, no sentido de se alterar a política, né, relativamente à criança e ao adolescente, para algo mais positivo, no sentido de que não fosse apenas essas instituições para a guarda das crianças e dos adolescentes, mas como um instrumento de reeducação. É possível que tenha havido, e realmente acho que ocorriam algumas interpretações que não iam no mesmo sentido, né? Porque eram instituições muito grandes, né, com centenas de crianças e de adolescentes, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, né, e que isso se tornava muito difícil de você chegar a implantar uma política realmente, né, capaz de mudar essa face, né, da educação da criança e do adolescente, que não fosse apenas a opressão, mas que fosse, sem dúvida nenhuma, sem opressão, a educação. Eu acho que tudo que se fez anteriormente, né, ao Estatuto da Criança e do Adolescente foi se amadurecendo e isso resultou, na verdade, esse trabalho todo anterior, com as críticas e com os lados negativos e com os lados positivos, é que houve o aconselhamento da sociedade civil para investir numa lei como é a Lei da Criança e do Adolescente, né? Eu acho que é uma lei realmente muito boa, é uma lei, como já se disse muitas vezes, de primeiro mundo, mas que, infelizmente, no Brasil, ela não teve a aceitação, né, que poderia modificar a face, né, da educação da criança e do adolescente, né, em situação de risco, ou abandonado, ou já entrando na área da delinquência, né? Eu acho que não mudou, sabe? Eu acho que as FEBEMs continuaram existindo até há pouco tempo, mudaram de nome, mas as práticas continuam as mesmas, né? Pelo que eu tenho tido ciência através não só de noticiários de jornais, mas como de entidades, né, que trabalham na área, né, da reeducação de criança e do adolescente, que a situação é a mesma. Quer dizer, mudou-se o nome para a Fundação Casa, mas nas casas, né, na verdade, elas são um arremedo daquilo que foi a FEBEM, que as crianças continuam sendo utilizadas, que as crianças continuam sendo objeto de violência, né, de corrupção, né, e o problema da reeducação passa ao largo, né, dessa questão toda. E depois existe um questionamento que eu acho
que é muito um questionamento da direita, da política da direita, né, com relação às crianças que estão sujeitas, né, à internação, né, nos institutos, né, existentes, né, que acolhem crianças e adolescentes, né. Eu me lembro que ainda há pouco tempo, né, a propósito de um episódio mais do que lamentável, onde um menino foi arrastado por um automóvel, né, roubado por maiores e por um adolescente, né, e que há um clamor, né, da sociedade mais retrógrada, eu digo isso sem dúvida nenhuma, no sentido de que não basta a internação, né, nesses casos, por um prazo até 3 anos, né? Porque esses adolescentes merecem muito mais, né? Eles merecem, do ponto de vista, né, dessa sociedade brasileira, né, uma pena que realmente o iguale a um adulto, não é? Quando, na verdade, o que se deveria questionar é o que se fez durante 3 anos com relação ao menor, né, internado durante esse prazo. Na verdade, ele é sujeito a toda sorte de violência, de corrupção, então ele não tem saída, né? E eu me lembro que um bispo do Rio de Janeiro, um psicólogo de algum renome da sociedade brasileira, né, diziam: mas como? Vocês estão olhando para esse menino, deviam de olhar para o sofrimento da família dessa criança que foi assassinada, né? Esse sofrimento é que merece contemplação, né? Esse menino, ele já não teve o que merecia. Se ele tem medo de ser morto, o problema não é nosso. Quer dizer, então o que a sociedade está pedindo é pena de morte para criança e adolescente, né? Como pede para maiores. Então há uma distorção muito grande, né, do que a sociedade faz e fez com a outorga do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, e o que realmente a sociedade quer que se faça. Então, como isso não se cruza, nós continuamos no mesmo. Nós continuamos na mesma situação dos FEBEMs do tempo da ditadura militar e depois da ditadura militar. Eu acho que é uma frase a ser respeitada, porque, na verdade, é o que se vê no Brasil hoje, né? As crianças e adolescentes não têm vez. Educação, né? Na pré-escola, né? Nas escolas primárias, nas escolas fundamentais, nada se propõe no sentido de que a criança e o adolescente possam realmente se realizar e ter uma esperança de vida, né? É por isso que muitos daqueles que ingressam na criminalidade, eles ingressam e se deixam levar inteiramente pela criminalidade, porque eles sabem que não tem saída, né? Um menino de 12 anos, eu me lembro, que foi interrogado em Recife por que ele continuava, né, na delinquência. Ele disse: porque não tem outra coisa a fazer, né? E eu sei que, mas você pode ser morto, eu sei que eu posso ser morto, então eu quero desfrutar a minha vida até o momento em que eu seja morto.